Muito bem. Vou projetar aqui para vocês o slide. Isso. Vocês visualizam o slide aí direitinho, não visualizam? Visualizam? Ótimo. Vamos lá. Muito bem, gente. Dando sequência à nossa matéria, nós estamos falando da parte geral, da parte especial do Código Penal, perdão, estamos falando da parte especial do Código Penal. Falamos, recapitulando, crime de homicídio, os demais crimes contra a vida, não é? Infanticídio, aborto. Falamos de crime de lesão corporal, e aí se nós formos pensar, nós formos analisar, a gente vê que no crime de homicídio, o bem jurídico vida, né? A pessoa sob a qual é exercida a conduta delitiva, ela é atingida de maneira muito mais grave, né? Ela é atingida de maneira muito mais grave. No crime, deixa eu achar aqui, gente. No crime de lesão corporal, a vida, a pessoa, ela também é atingida, porém, a agressão, ela é de menor monta, nós não temos a subtração da vida, não é isso? Nós não temos a subtração da vida nem de maneira efetiva, nem de maneira tentada, nós temos apenas uma agressão, que pode ser leve, grave ou gravíssima. E agora, depois do artigo 129, vocês vão ver que interessante, nós começamos com os delitos de periclitação, são assim chamados, periclitação da vida e da saúde. Por que periclitação? Periclitação vem de perigo. Periclitação vem de perigo. Nesses delitos todos que vamos ver aqui agora, quer dizer, vamos ver metade deles, depois iremos ver a outra metade. Em todos esses delitos, a pessoa humana, a vida, a saúde, ela é colocada em perigo. Nos outros crimes que nós vimos, o bem jurídico, vida, o bem jurídico, integridade corporal, o bem jurídico, saúde, ele efetivamente é submetido a um dano. Nós temos um dano, correto? No crime do 121, no artigo 129, nos delitos de aborto, no delito de infanticídio, nós temos uma efetiva lesão ao bem jurídico vida ou bem jurídico saúde. Nesses crimes que nós vamos ver aqui, eles são intitulados crimes de periclitação da vida e da saúde, ou seja, sujeição da vida e da saúde a perigo. São crimes de perigo, não são crimes de dano. Por óbvio, em razão de serem crimes de perigo, como nós vamos ver, a pena deles é menor, porque nós não temos um efetivo dano ao bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado, e qual é esse bem jurídico? Vida e saúde, são os bens jurídicos, eles são colocados em situação de perigo.
por serem colocados apenas em situação de perigo e não sofrerem efetivo dano, a pena desses delitos é menor. Correto? Vamos a eles. Primeiro dos delitos, artigo 130. Na última aula nós estudamos o 129, com seus inúmeros parágrafos. Artigo 130. Perigo de contágio venéreo. Vocês vejam que na intitulação do crime, nós já vemos aí a referência à circunstância de se tratar de um crime de perigo. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Vejam vocês que é uma pena baixinha. Nós não estamos falando aqui de manutenção de relação sexual ou qualquer ato libidinoso contra a vontade. Nós estamos falando de relação sexual e ato libidinoso consentido, correto? Se fosse relação sexual, se fosse manutenção de conjunção carnal ou ato libidinoso contra a vontade, nós estaremos falando dos crimes contra a dignidade sexual. Beleza? Aqui não. Aqui se trata de relação sexual ou ato libidinoso, ato diverso de conjunção carnal, consentidos. Beleza? Você expõe alguém ao perigo de contágio venéreo, você sabe ou deveria saber estar contaminado por essa doença venérea. Pena baixa, detenção de 3 meses a 1 ano, no primeiro momento, no CAPT, porque você simplesmente sujeitou a pessoa ao perigo. Parágrafo 1º. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º, somente se procede mediante representação. O que nós concluímos disso, gente? Olha lá. Se o propósito da pessoa for simplesmente manter relações sexuais, né, conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, se o propósito dela é tão somente a manutenção das relações sexuais, mesmo sabendo estar infectado, ele responde pelo CAPT, detenção de 1 mês a 1 ano. Se, porém, sabendo ele estar com uma moléstia venérea grave, ou devendo ele saber, em razão de sintomas que possa ter, por exemplo, se o propósito dele não é apenas manter a relação sexual consentida, diga-se, mas sim transmitir a moléstia, ele não só está infectado com uma moléstia, uma doença venérea, como ele não só quer manter a relação sexual, como ele também quer transmitir. O propósito dele é transmitir. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Vocês vejam que a pena é bem maior. Correto? Parágrafo 2º, somente se procede mediante representação. Nós falamos no semestre passado, nas ações penais nós temos ação penal pública, ação penal privada, e a ação penal pública ela se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Condicionada, uma das modalidades de condicionada, é condicionada à representação, porque ela também pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça. Condicionada à representação. O que quer isso dizer?
para que o Ministério Público atue, para que o Ministério Público atue propondo a ação penal, ele precisa de uma manifestação de vontade por parte da vítima. Manifestação de vontade é esta que é chamada de representação. Ok? Nós estamos falando de um delito em que há o atingimento de um bem jurídico. Sim. Nós estamos falando de bem jurídico vida, ou bem jurídico saúde, ou a depender até mesmo do bem jurídico vida. Ocorre que, em razão das circunstâncias, nós estamos falando de uma contaminação por meio de relações sexuais ou o ato libidinoso de qualquer natureza consentido, em razão da circunstância dessa exposição do bem jurídico a perigo, o MP somente vai agir se a vítima quiser. Correto? Sujeito ativo. Sujeito ativo somente aquele que está contaminado com uma moléstia venérea. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo é o dolo. Não existe este delito na modalidade culposa. Dissemos ontem, repetimos hoje, para que uma pessoa pode responder por um delito a título de culpa, é necessária a previsão expressa legal nesse sentido. Nós não temos a previsão legal expressa no sentido do delito de perigo de contágio venéreo na modalidade culposa. Portanto, o elemento subjetivo aqui é apenas o dolo, ok? Dolo de quê? Dolo de sujeitar a perigo aquele ou aquela com quem se mantém relação sexual, ou até mesmo de transmissão da moléstia venérea. A depender, nós estaremos falando do caput ou do parágrafo 1º. A depender do propósito. Sujeito ativo, quem perguntou aqui? Isabela. Sujeito ativo necessariamente tem que ser uma pessoa contaminada com uma moléstia venérea. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa que com ela mantenha relação sexual consentida. Relação sexual ou mantenha ato libidinoso diverso de conjunção carnal, mas um ato libidinoso que seja possível, que tenha a propriedade de transmissão de doença venérea. Correto? Elemento subjetivo, sempre o dolo. Objeto material e jurídico. Objeto material e jurídico. Gente, para ficar até fácil, vocês já devem ter compreendido, já falamos de vários delitos. Quando a gente falar de objeto material de um crime, a gente tem que visualizar, tentar visualizar o objeto sobre o qual é exercida a conduta. O contágio venéreo, ele se faz em quem? Ele se faz num corpo humano. Então, o objeto material desse tipo de delito é a pessoa, é o corpo humano, correto? E o objeto jurídico que se protege é o bem jurídico. Nós estamos falando de crimes de periclitação da... Vamos voltar lá? O próprio nome já nos diz, isso aqui não é um nome doutrinário. Essa aqui é uma designação do Código Penal. Os bens jurídicos protegidos são vida e saúde, ok? O objeto material, o bem jurídico, o objeto material sobre o qual é exercida a conduta é o corpo humano.
Ele é um crime próprio. Por que ele é um crime próprio? Ele pode ser cometido por qualquer pessoa? Não. Para que ele possa ser cometido, ele somente pode ser cometido por aquele que está acometido, por aquele que está contaminado por uma doença venérea. Daí porque o crime é próprio. Ele não pode ser cometido por qualquer um. Necessariamente a pessoa, para cometer este tipo de delito, ela tem que estar contaminada. Por isso disse delito próprio. Ele é um delito formal. Por que ele é um delito formal? Vocês lembram? Todos os delitos anteriores a que nós nos referimos, nós falamos que o delito era um delito material. Por que ele era um delito material? Ele era um delito material porque ele exigia uma alteração no mundo natural para que ele se configurasse. Aqui fala-se que o delito é formal, por quê? Porque nós não precisamos de uma alteração no mundo natural. Esse delito é um delito de perigo de contágio venéreo. Basta sujeitar a pessoa com quem se mantém relação sexual ou com a qual se pratica ato libidinoso. Basta sujeitá-la a este perigo para que o delito se configure. Não se faz necessário que a pessoa seja contaminada. Por isso que se diz que é um delito formal. Não exige uma alteração no mundo natural. É um delito de forma vinculada. Por que ele é um delito de forma vinculada? Porque na sua descrição típica, vamos voltar a ela, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Ele é um delito de forma vinculada, porque na própria descrição típica é indicada a maneira como a qual ele pode ser cometido. Somente pode se atribuir a uma pessoa o perigo de contágio venéreo, o delito de perigo de contágio venéreo, se a pessoa mantém relação sexual ou estabelece um ato libidinoso diverso de relação sexual com a sua vítima. Só essas duas formas, não existe uma terceira forma. Você pode até sujeitar a pessoa, por pensar uma maneira maluca aí, você pode até sujeitar a vítima a um perigo de contágio venéreo por outro meio que não seja a manutenção de relação sexual ou de ato libidinoso. Se assim fizer, não responderá por perigo de contágio venéreo, pode responder por um outro delito. Aí vai depender das circunstâncias. Mas para responder por este delito, precisa-se ou estabelecer relação sexual ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Ok? Por isso que se fala de forma vinculada. É um delito comissivo. É um delito comissivo. Necessariamente precisa-se de uma ação para a sua realização. Precisa-se de um ato positivo. É um delito instantâneo. Os delitos de perigo são delitos instantâneos. A mera, e aí nós já não estamos nem falando da ciência ou potencial ciência da contaminação. O mero estabelecimento de relação sexual ou de manutenção de ato libidinoso, uma já é suficiente para a configuração do delito, correto? Nós não precisamos que a relação se estabeleça ao longo de dias. Uma única conduta já é suficiente para a caracterização do crime. É um crime de perigo abstrato. Por que é um crime de perigo abstrato? Os delitos de perigo são delitos de crime, são
crimes de perigo abstrato. Por quê? Porque aqui nós não precisamos do efetivo, nós não precisamos da demonstração, da prova de que houve o perigo. Nós precisamos de prova que houve o perigo concreto. Basta que o autor do delito esteja contaminado com a doença venérea, basta que o autor do delito saiba ou deva saber que está contaminado, e basta que ele estabeleça relação sexual ou pratique ato libidinoso diverso. Nós não precisamos demonstrar concretamente que a vítima foi submetida a um perigo efetivo, correto? Por isso que se fala em perigo abstrato. A mera manutenção da relação sexual já é suficiente. Um delito unissubjetivo, porque ele pode ser praticado por apenas uma pessoa, não se faz necessário a participação de duas ou mais pessoas, por mais que ele possa ser cometido em concurso, né? Nada impede que ele seja cometido em concurso de pessoas, mas basta apenas uma para cometê-lo. E a observação interessante que deve ser feita aqui é a seguinte: se deste crime resultar lesão de natureza, vimos anteontem, na aula anterior. Nós temos lá as lesões intituladas graves e gravíssimas, né? A depender da consequência, a depender do resultado da lesão. Se em decorrência da manutenção da relação sexual, a pessoa não só é submetida ao perigo, mas ela vem a sofrer lesões de natureza grave ou gravíssima, aí o autor não mais responderá apenas pelo delito de perigo de contágio venéreo. Por mais que tenha se estabelecido uma relação sexual ou um ato libidinoso diverso de relação sexual consentido, nós não vamos ter apenas o delito de perigo de contágio venéreo. Se em decorrência deste contágio, dessa contaminação, resultar lesão grave, gravíssima, ou homicídio, ou morte, né? Lesão grave, gravíssima, ou morte, o autor poderá responder por delitos dessa natureza. Tranquilo? Em especial, e nós sabemos que no direito penal é assim, em especial se ele tinha este propósito. Tranquilo? Se ele tinha o propósito de, sabendo-se contaminado, ele estabelece uma relação sexual com o propósito de causar uma lesão grave, uma lesão gravíssima, ou mesmo a morte. E aí pode ser tanto na modalidade do homicídio, quanto a lesão corporal seguida de morte. Beleza? Precisamos averiguar a intenção. Perigo de contágio de moléstia grave. Vocês vejam que trata-se também de um delito de perigo, delito de perigo de contágio, como nós estamos falando aqui, todos esses delitos, eles se encontram no capítulo de delitos de periclitação da vida e da saúde, ou seja, sujeição da vida e da saúde à situação de perigo. Esse delito aqui é intitulado perigo de contágio de moléstia grave. Bacana falar nesse crime aqui, nessa época em que estamos vivendo, né, de coronavírus.
O delito anterior do 130 referia-se especificamente a doenças venéreas. Aqui se fala de moléstia de qualquer natureza, não necessariamente doença venérea. Se estivermos falando de doença venérea, é o delito do 130. Se estivermos falando de doença grave de qualquer outra natureza, é o 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vejam vocês, aqui nós temos a prática, a conduta, ela pode se dar por qualquer meio. Praticar com o propósito de transmitir moléstia grave de que se está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Ou seja, no delito anterior, nós vimos, quando nós falamos lá que ele era um delito de forma vinculada, conduta vinculada, não era isso? Porque a própria lei prevê ou lesão ou manutenção de relação sexual ou manutenção de ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Aqui não. Aqui nós temos praticar ato capaz de produzir o contágio. Qual ato? Qualquer ato. Por isso é um delito não de forma vinculada, é um delito de forma livre. Ok? Pena, reclusão de 1 a 4 anos. E aí, para fazermos algumas comparações. Aqui. Primeira das comparações, gente. Olha só para vocês verem que interessante. Aqui, no delito de perigo de contágio venéreo, nós vimos que somente se procede mediante representação. Somente mediante representação. Aqui, como nós não estamos falando de ato sexual, né? Não estamos falando de conjunção carnal ou ato diverso de conjunção carnal, que diz muito respeito à intimidade da pessoa, como nós não estamos falando de atos dessa natureza, a ação penal aqui é pública. Independe de manifestação de vontade daquele que for vítima da conduta. O Ministério Público pode agir independentemente de representação. Qual é a lógica disso? A lógica é que, quando estamos falando de doença venérea, houve uma relação sexual. Quando nós estamos falando de moléstia grave de outra natureza, a contaminação não se deu por este meio, e não tendo se dado por este meio, o Ministério Público pode agir independentemente de manifestação de vontade, porque não vai ser atingida a intimidade da vítima. Correto? Professor, Professor, eu fiquei com uma certa dúvida no slide passado aí a respeito da promoção de lesão grave, gravíssima ou homicídio. sim. O senhor pode dar um exemplo dessa situação, por gentileza? Sim. Vamos lá. Vamos para o tipo primeiro. Se uma pessoa
que está acometido de alguma doença venérea. Se ela, sabendo estar contaminado, ou se em razão dos sintomas, ela deveria saber estar contaminada, e ela mantém relação sexual com o terceiro, ou estabelece com ele ato libidinoso, ele responde pelo crime, expor alguém. Beleza? Simplesmente por manter o ato sexual com a pessoa, ele já responde pelo delito, mera exposição. Se além disso, se ele não estava querendo apenas se divertir, ele quer apenas se divertir, 130. Se ele não quer mais do que isso, ele quer, na verdade, transmitir a doença de que está contaminado. Se ele quer transmitir a doença de que está contaminado, aí a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Aí ele responde pelo parágrafo 1º. Ele não quer só se divertir, ele quer transmitir a doença. Correto? E é importante dizer, gente, que não precisa que aqui continua sendo crime de perigo, viu? Continua sendo crime de perigo. Para que a pessoa responda pelo parágrafo 1º, não se faz necessária a contaminação pela doença venérea, não. Nem no caput, nem no parágrafo 1º. Nós estamos falando aqui de... Nós estamos falando aqui de crimes de perigo, ok? Quando eu falei da lesão corporal grave, gravíssima, ou mesmo do homicídio, se o propósito da pessoa foi, suponhamos que a pessoa, e aí a gente pode pensar no caso, né, do ápice aí das doenças, a gente pode pensar da AIDS. Se o propósito da pessoa, AIDS ou qualquer outra moléstia aí, a gente pode pensar essas pessoas que têm imunidade muito baixa, né? A vítima tem imunidade muito baixa, por exemplo. Se o propósito daquele que estabeleceu a relação sexual não era somente transmitir, mas era causar lesão de natureza grave, nos termos que vimos, ou de natureza gravíssima, ou mesmo de sujeitar o autor, a vítima à morte, neste caso, ele não vai responder pelo crime de perigo de contágio venéreo. Mas para isso nós precisamos que efetivamente ocorra a lesão grave, gravíssima, ou a morte. Aí deixa de ser um delito de perigo e passa a ser um delito de dano. Ocorrendo, em razão da contaminação, a lesão corporal grave, gravíssima ou a morte, a pessoa deixa de responder pelo crime de perigo e passa a responder pelos delitos de dano do 129, parágrafo 1º, do 129, parágrafo 2º ou do 121. Tranquilo? Resta saber, aqui nós dependemos de duas coisas, do propósito e da ocorrência deste efeito. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Vamos lá. Da mesma forma, e eu faço a mesma observação aqui no 121, também é um delito de perigo. Nós não precisamos que a moléstia grave seja transmitida. Praticar com o fim de transmitir, eu que estou praticando um ato capaz de contágio, eu quero transmitir. Praticar com o propósito, com o fim de transmitir a outra em moléstia grave, que está contaminado, ato capaz de produzi-lo. Basta a simples sujeição da vítima a perigo, desde que eu pratique o ato com este propósito, eu já respondo pelo delito. Vocês vão ver que
No caso do crime sexual, do delito anterior, e eu entro nesses detalhes porque eles adoram ver isso em concurso. No caso do artigo 130, nós temos expor a pessoa à contaminação de doença venérea por meio de relação sexual. Ponto. A mera exposição já é suficiente. Nós temos um subtipo que é se houver a intenção de contaminação. Aí nós temos um subtipo com a pena maior, de 1 a 4. Se nós formos no 131, que traz a moléstia grave, nós não temos a mera exposição. Para a configuração de crime de perigo, quando nós estamos falando de contaminação de moléstia grave, se faz necessário que haja a intenção. A mera exposição é insuficiente. Se faz necessário que haja a intenção. Qual a intenção? A intenção de transmitir a outrem a moléstia grave de que se está contaminado. Se eu, vamos falar aí do Covid com essa delta, qualquer delta doida aí. Se eu pratico um ato capaz de transmissão, porém eu o faço sem o propósito de contaminação, se eu fizer sem o propósito de contaminação, o delito não vai estar presente. Eu simplesmente expus a pessoa a perigo, mas eu não tinha o propósito de contaminá-lo. Neste caso, o crime não vai estar presente. Faz-se necessário que eu tenha o propósito de contaminá-lo, correto? Pena reclusão de 1 a 4 anos. Sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo é aquele que está contaminado com a moléstia grave. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Elemento subjetivo é o dolo. É o dolo, não existe o delito na modalidade culposa. E mais do que isso, aqui nós temos um dolo específico, né? Porque nós precisamos da intenção concreta de transmitir a outrem a moléstia grave que se está contaminado. Nós precisamos de um dolo específico, não é o dolo geral só da conduta. Objeto material é a pessoa sob a qual é exercida a conduta, é aquele que é colocado em situação de perigo de contaminação. Esse é o objeto material, é a pessoa. O bem jurídico, aqui, esses são delitos que se encontram no capítulo de periclitação da vida e da saúde. Então, os bens jurídicos, objetos jurídicos protegidos com a previsão legal dessa conduta são a vida e a saúde, correto? É um delito próprio. Por que é um delito próprio? Ele é um delito próprio porque ele exige uma característica especial do autor. E que característica especial do autor é esta? Exige-se que o autor esteja contaminado. Essa é a característica especial. Não é qualquer pessoa que pode cometê-lo. Para cometê-lo, tem que se estar contaminado com moléstia grave. Beleza? É um delito formal. Por que ele é um delito formal? Porque ele não exige o efetivo atingimento dos bens jurídicos protegidos. Mais uma vez, quais são os bens jurídicos protegidos? Vida e saúde. Não exige o efetivo atingimento destes bens jurídicos. A mera sujeição à situação de perigo desses bens já é suficiente para a caracterização do delito, né? Não precisa haver a contaminação. É um delito de forma livre, diferentemente do artigo anterior. O artigo anterior ele falava de quais formas? Manutenção de relação sexual ou ato libidinoso, qualquer ato libidinoso diverso de conjunção carnal, não é isso? Lá era forma vinculada, aqui é forma livre.
Pode ser por qualquer meio. Pode ser este propósito de contaminação por qualquer meio, né? É um delito comissivo, não há de se pensar, não tem como se pensar na possibilidade de contaminação de propósito, né? Ainda mais quando nós estamos falando aí da intenção de transmissão por meio de propósito de transmissão por meio de uma omissão. É um delito, Professor, pois não? aquele maníaco que espetava as nádegas das pessoas com a seringa, ele seria enquadrado nesse artigo aí? Aí depende. Aqui porque aqui se aplica a mesma regra, como vamos ver aqui na sequência, da lesão corporal leve, grave e gravíssima. Se o propósito é simplesmente transmitir, beleza, ele vai responder por este delito. Se, porém, a transmissão efetivamente vier a ocorrer, aí nós vamos ter que ver a natureza da lesão sofrida. Se a lesão sofrida for apenas lesão corporal leve, ele vai responder pelo perigo de contágio de moléstia grave. Se, porém, a lesão corporal sofrida, e é importante se dizer que lá no 129 nós vimos que não é só a integridade corporal, né? A saúde também pode ser atingida. Se a lesão corporal for de natureza grave, vamos relembrar, parágrafo 1º, gravíssima, parágrafo 2º, ou mesmo se tratar de uma lesão corporal seguida de morte, ou até mesmo, na pior das hipóteses, se o propósito era ocasionar a morte, aí ele vai deixar de responder pelo perigo de contágio de moléstia venérea e vai passar a responder por lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima ou homicídio, ou lesão corporal seguida de morte. Tranquilo? Delito. Ele é um delito, ainda falando de classificação, ele é um crime instantâneo. Ele é instantâneo por quê? Porque basta apenas uma conduta, o colega aí já trouxe o exemplo, né? Aquele que espetava a seringa lá, as nádegas das vítimas, uma conduta só. Ele é um delito unissubjetivo. E toda vez que se fala de classificação no que diz respeito a esse aspecto, vocês têm que mentalizar que basta uma pessoa para cometer o delito. Porém, nada impede que o delito seja cometido em concurso de pessoas, seja na modalidade autor e coautor, seja na modalidade autor e partícipe. Beleza? Vamos lá. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Veja só, gente. Este delito aqui, nós tivemos, dentro dos delitos aí de perigo, o legislador, ele optou, pelo menos no que diz respeito a esses 3 delitos, ele optou ir alargando a possibilidade de incidência. No primeiro delito, no 130, nós tivemos perigo de contágio venéreo mediante estabelecimento de relação sexual ou conjunção carnal ou ato libidinoso, forma vinculada. Num segundo momento, nós tivemos perigo de contaminação de moléstia grave, não é? É a exposição à vida
a saúde e a vida a perigo? É. Mas a exposição de que forma? Por meio de contaminação de moléstia grave. E aqui no 132 nós temos ainda uma ampliação maior, que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, de qualquer maneira. Uma exposição de qualquer maneira. Só que é importante sabermos aqui, quando nós estamos falando deste delito, o pessoal tem mania de brincar, né? Viver é um risco. A todo momento nós estamos submetidos a risco e a perigos. E quando nós estamos falando desse perigo, é o perigo, nós não estamos falando dos perigos ordinários das atividades legalmente autorizadas, não. Nós estamos falando de um perigo extraordinário, um perigo não permitido legalmente. Correto? Se deste perigo, se desta conduta, e uma conduta qualquer que vocês possam imaginar, se desta conduta qualquer não autorizada ou levada a efeito sem a devida regulamentação legal, né? Ela é autorizada, porém não foram observados as prescrições legais para a atividade. Se houver exposição de vida ou de saúde, nós temos aqui, se enquadra nesse delito do 132. E vejam que a pena é pequenininha. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Ele vai falar, bom, professor, mas como é que poderia ser isso? Perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos pensar, por exemplo, um disparo de arma de fogo direcionado, efetuado no sentido de uma pessoa. Não com o propósito de matá-la, eu não tenho propósito de matá-la, não tenho propósito de alvejá-la. Porém, eu efetuo um disparo de arma de fogo contra a pessoa. Eu assumo o risco de atingir essa pessoa, não assumo? Neste caso, eu respondo pelo crime de eu respondo pelo crime de tentativa de homicídio, com a modalidade de dolo eventual. Eu estou atirando contra a pessoa, estou efetuando um disparo de arma de fogo contra a pessoa, eu não tenho propósito de atingi-la, porém, eu assumo o risco de atingir. Eu posso responder por tentativa de homicídio, entendendo-se aí presente o dolo eventual. Eu assumi o risco. Se enquadraria aqui? Não se enquadraria aqui. Mas se a gente... Vamos mudar a ideia, né? Vamos supor que eu, ao invés de atirar contra a pessoa, eu arremessasse contra ela, no sentido dela, um tijolo, um bloco de concreto, também sem o propósito de ocasionar lesão, sem o propósito de matá-la, né? Também porque a gente vai falando, a depender da dimensão, é suficiente. Eu não tenho nem o propósito, eu não tenho a intenção de lesioná-la, eu não tenho a intenção de matá-la, mas eu pratico essa conduta contra essa pessoa. Passou ali, ó, do ladinho dela, o bloco de concreto que eu mandei. Pode configurar o 132? Pode configurar o 132. Beleza? A pena é baixinha, 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Aqui nós podemos pensar, essa previsão legal aqui, inclusive, é anterior ao Código de Trânsito. Aqui nós podemos pensar não só no transporte coletivo, propriamente, em que nós podemos ter aí os ônibus totalmente sem manutenção de nenhuma natureza,
Nós podemos pensar no transporte coletivo, nós podemos pensar no transporte intermunicipal, nós podemos pensar no transporte escolar, nós podemos pensar no transporte próprio de empresas, né? Algumas empresas transportam seus empregados, enfim. O propósito aqui é coibir. Eu acho que o legislador aqui ele estava olhando lá atrás, estava olhando lá na época lá dos famigerados paus de arara, quando ele estabeleceu esse parágrafo único aqui. E antes também a ausência do Código de Trânsito. Sujeitos ativo e passivo. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode cometê-lo, qualquer pessoa pode ser vítima. Elemento subjetivo é o dolo. Não existe a previsão do delito na modalidade culposa. Objeto material, nós estamos falando de perigo para a vida e a saúde, então objeto material é a vida, é a pessoa, é o corpo humano, né? A pessoa. Objeto jurídico, bem jurídico submetido a perigo. E reafirmo, isso aqui não é delito de dano, isso aqui é delito de perigo. O objeto jurídico submetido a perigo são os bens jurídicos vida e saúde. Esses são crimes de periclitação da vida e da saúde. É um crime comum. Por que é um crime comum? Porque não é um crime próprio. Ele é um crime comum, ele não exige nenhuma característica especial para o seu cometimento. Só para reafirmar, no delito primeiro, a pessoa precisava estar cometida com moléstia venérea. No delito segundo, a pessoa precisava estar acometida com uma moléstia grave. Aqui é um delito comum, não precisa de nenhuma qualidade especial. É um delito material, e aqui é interessante. Os outros dois delitos são delitos formais. O que quer isso dizer? Não precisava, com relação aos 130 e aos 131, não precisava de prova, não precisava de prova do perigo. Não precisava de demonstrar que o perigo era efetivo, que ele efetivamente ocorreu. Aqui, no delito de perigo para a vida, saúde e outrem, no 132, aqui esse delito é material, ou seja, tem que se fazer prova de que o perigo efetivamente ocorreu. É necessário que se demonstre que o perigo efetivamente ocorreu. É um delito de forma livre, não existe nenhuma forma vinculada, como no primeiro deles, né? Essa sujeição à situação de perigo pode se dar por qualquer maneira. É um delito, diferentemente dos outros anteriores, é um delito comissivo ou omissivo. Nós podemos cometer o delito mediante a ação ou omissão. Ok, com relação a este, é apenas isso. Delito de abandono de incapaz. Também é um delito de perigo. Também é um delito de perigo. Vamos lá. Artigo 133. Qualquer coisa aí, vocês podem me interromper, viu, gente? Volta e meia eu vou aqui no chat para ver se tem algum questionamento. Não, Isabela, não. Quando se fala comissivo, você já deve ter feito essa pergunta lá atrás. Foi. Comissivo é o contrário de omissivo. Comissivo é quando precisamos de uma ação para que o delito se configure. Omissivo é quando basta uma omissão. Tranquilo? Que eles chamam de conduta positiva ou conduta negativa. Abandono de incapaz também é um delito de
perigo. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos e resultantes. Não é essa a descrição, não. Não é essa a descrição, não. Mas é bem próximo disso. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, é pessoa que, por qualquer motivo, não é aí, não, aqui é que, por qualquer motivo, é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, que... Quer ver? Vamos... Joga aqui no chat, gente, por favor. Artigo... A redação é essa mesmo? Do 133? Que doidura. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, e por qualquer motivo, que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade, e por qualquer motivo, incapaz de defender-se. Olha que doidura. Muito estranha a redação. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Que redação doida, gente. Acho que seria mais fácil, né? Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, que, por qualquer motivo, é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Acho que seria a redação mais apropriada. Muito bem. Abandonar a pessoa, ela está... Quem abandona tem a obrigação de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Quem é abandonado é sujeito a este cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. E sendo sujeito, é uma pessoa, além de ser sujeito, é uma pessoa que é incapaz de se defender dos riscos resultantes deste abandono. Pena baixinha, detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resultar lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 133, parágrafo 1º. Se do abandono resultar lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 5. Se resultar a morte, pena, reclusão de 4 a 12. Vejam bem, mais uma vez, esse delito é um crime de periclitação da vida e da saúde. Periclitação da vida e da saúde de quem? Do incapaz. Para a configuração do CAPT, basta ele ser abandonado e sofrer riscos em decorrência desse abandono. Basta ele ser abandonado e sofrer riscos em decorrência desse abandono. Isso aqui basta, ó. O 133, CAPT, é um crime de perigo. Ele, porém, pode se tornar um crime de resultado na modalidade do parágrafo 1º, e aí nós teremos a lesão corporal de natureza grave, na modalidade do parágrafo 2º, resultando morte. A pena aumenta nas duas possibilidades. Crítica que devemos fazer aqui, e vocês vão concordar comigo. Nós vimos há pouco o crime de lesão corporal, não é isso? Nós vimos há pouco o crime de lesão corporal.
E vimos que nós temos lesão corporal leve, grave e gravíssima. O legislador estabeleceu aqui somente uma qualificação quando a lesão corporal for de natureza grave. E se ela for de natureza gravíssima? Nós também vamos enquadrá-la aqui. O mais apropriado seria se tivéssemos a previsão expressa de uma pena um pouco maior se a lesão corporal fosse gravíssima. Nós temos com a mesma pena, nós estamos repreendendo condutas diferentes, de resultados diferentes. Se fosse a mesma coisa, nós não precisaríamos daquela dupla previsão do 129. Então, é uma imperfeição legislativa aqui. Correto? E para vocês verem o que é interessante, como a intenção, e isso a gente estuda lá na parte geral, como a intenção ela é importante na responsabilização no direito penal. Se a intenção, se o propósito for matar, aí ele vai responder por homicídio, pena de 6 a 20. Se, porém, o propósito for simplesmente abandonar e resultar morte, aí a pena é de 4 a 12. E mais, hein? E mais. É bem provável que se o propósito fosse matar, em razão da natureza, né? Se você abandona alguém que precisa de seus cuidados, tranquilo, dá para a gente meter uma crueldade aí. Deixar a pessoa morrer à míngua. E aí nós sairíamos do homicídio simples e passaríamos para o homicídio qualificado. Pena de 12 a 30. Aumento de pena. Para vocês visualizarem como é importante no direito penal compreender, para fim de responsabilização penal, compreender a intenção, o propósito. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam de 1/3. 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo, né, é de mais difícil, se a gente está falando aqui do abandono em lugar ermo. Lugar ermo é lugar de difícil acesso, é lugar onde terceiros não poderão ir lá prestar assistência, ou terão dificuldade para prestar assistência, o que denota uma maior perversidade do autor da conduta, e em razão dessa sua maior perversidade, a pena é aumentada. Parágrafo 2º. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Interessante aqui, e eu sempre faço essas observações, as alterações legislativas referentes, e aí tivemos até no âmbito do direito previdenciário, do direito civil, as previsões referentes à união estável, né, com a proteção do companheiro e da companheira, entre aspas, relativamente recente. Vejam vocês, o inciso 2 aqui, ele fala, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. E se for companheiro? E se forem, como dizem lá na roça, e se forem pessoas amigadas, se não se tratarem de pessoas legalmente casadas, a pessoa não vai responder, não vai ter o aumento de pena, não? Se nós formos aplicar o princípio da legalidade no direito penal na sua inteireza, e é isso que se espera do legislador, é isso que se espera daqueles que aplicam o direito, se tratar simplesmente de um companheiro, não cabe o aumento de pena, não. Não cabe o aumento de pena, não. 3, se a vítima é maior de 60 anos. Sujeito ativo é aquele que tem a obrigação de guarda,
né, de tutela, tem obrigação de cuidado. Sujeito passivo é aquele que necessita desses cuidados. Elemento subjetivo é o dolo, é a intenção de abandonar este incapaz, de deixá-lo sem os cuidados. Objeto material é a pessoa do incapaz. O objeto jurídico é a vida e a saúde do incapaz, que se procura proteger. É um delito próprio. Por que é um delito próprio? Porque para o seu cometimento a pessoa tem que ter a obrigação de guarda, de tutela, de curatela. É um delito material. Por que é material? Porque assim também como o delito anterior, nós precisamos de prova. É um delito de perigo? É um delito de perigo. Nós não precisamos do dano, porém nós precisamos demonstrar que houve que o perigo efetivamente ocorreu, precisa-se de prova deste perigo. É um delito de forma livre. Esse abandono pode se dar das mais diversas maneiras. Fala-se aqui, e os legisladores, eles falam, inclusive, que não se trata, os doutrinadores, que não se trata exclusivamente de não manutenção de alimentação ou qualquer outro cuidado referente que é pago, né? Não tem que ser necessariamente um cuidado que requeira pagamento, condição financeira, qualquer tipo de abandono. É um delito comissivo ou omissivo, né? Ele é muito mais fácil da gente verificar de maneira omissiva, mas também existe na possibilidade de ação ou omissão, repetindo aí para quem questionou, pode ser cometido na forma de ação ou de omissão. Nós podemos ter o abandono das duas maneiras. É um delito instantâneo. É um delito instantâneo, basta apenas um ato. É um delito de perigo concreto, como eu disse, tem que demonstrar, tem que se provar a ocorrência deste perigo. Delito unissubjetivo, basta apenas uma pessoa para o seu cometimento. Nós temos formas préterdolosas de cometimento. Vamos lembrar o que é préterdoloso, o delito préterdoloso? Préterdoloso é o delito que tem dolo na conduta e culpa no resultado. Delito préterdoloso é aquele que tem dolo na conduta e culpa no resultado. Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver lá na conduta. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 5 anos. Se resultar morte, reclusão de 4 a 12 anos. O resultado, lesão corporal de natureza grave, e o resultado, morte, são atribuídos nessas duas situações aqui a título de culpa, por isso que se fala de préterdoloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Se tratasse de um delito doloso, inclusive na previsão aqui do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, aí não seria um delito de abandono de incapaz. Se a pessoa abandonasse o seu incapaz, se aquele que tem a obrigação de cuidado abandonasse o incapaz com o propósito de ocasionar-lhe uma lesão corporal de natureza grave, ele vai responder pelo crime de lesão corporal grave. Se ele abandona o incapaz com o propósito de ocasionar-lhe a morte, ele vai responder pelo delito de homicídio. Correto? Este delito aqui, o 133, nas modalidades parágrafo 1º e parágrafo 2º, é um delito préterdoloso. Dolo na conduta do caput. Parágrafo 1º e parágrafo 2º são atribuídos a título de culpa. E temos aí causas de aumento, já fizemos referência a elas, previstas aí
nos incisos 1, 2 e 3, todas elas têm a característica de trazer uma maior perversidade da conduta. Se o abandono se dá em um local de difícil acesso ou difícil prestação de socorro, se o abandono é contra ascendente, descendente, se o abandono é contra pessoa maior de 60 anos, são todas modalidades em que a conduta apresenta uma maior perversidade. E apresentando uma maior perversidade, a pena é aumentada. Último dos delitos de perigo que nós vamos ver hoje: exposição ou abandono de recém-nascido. Exposição ou abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Vejam, gente, ó. Vejam se esse crime não é um crime antigo. Vejam se essa previsão legal não é uma previsão legal antiga. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Se resulta morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Vejam vocês, também se trata de um crime de perigo. Aqui nós temos o perigo, né? Aquele aqui no caso, a que é submetido a perigo, a uma situação de perigo, é o recém-nascido. Se nós estamos falando de desonra própria, nós estamos pensando na mãe, e a doutrina faz referência até mesmo ao pai, né? Suponhamos que a gravidez aí seja decorrente de uma traição e o pai opta por abandonar o recém-nascido para ocultar essa desonra. Então dá para a gente pensar aqui no cometimento tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. Mais uma vez, primeiro momento é a mera exposição a perigo, pena baixa, 6 meses a 2 anos. Aí, se nós tivermos os resultados específicos, natureza grave, faço a mesma crítica. Para a gravíssima, não se prevê uma pena maior, detenção de 1 a 3 anos. Se resultar morte, detenção de 2 a 6 anos. Agora, vejam vocês. Vamos voltar aqui. Vejam vocês o que é um código, previsão legal, machista. Se o abandono for de incapaz, o incapaz ele requer cuidados. Ele não necessariamente é uma pessoa que requer todos os cuidados. A pena, se resultar lesão corporal, é de reclusão de 1 a 5 anos. Se resultar morte, é de reclusão de 4 a 12 anos. Nós podemos estar falando de um incapaz aqui de qualquer natureza, né? Não necessariamente, nós podemos estar falando de incapacidade de várias espécies. Não precisa ser uma pessoa inválida, beleza? Reclusão de 1 a 5, reclusão de 4 a 12. Agora, se nós formos aqui no abandono do recém-nascido, como está vinculado à desonra própria, né? Mãe solteira, vamos considerar, né, gente, a época de elaboração desse código. Mãe solteira, gravidez fruto de uma traição, olha a pena. Se resultar lesão corporal de natureza grave. Não é reclusão, é detenção, e apenas 1 a 3 anos. Se resultar a morte, não é reclusão, é detenção de 2 a 6 anos. Nós estamos falando de um recém-nascido que não tem a menor possibilidade de se defender de nenhuma forma.
O incapaz, a depender da circunstância, ele pode ter capacidade de se defender. O incapaz, ele pode se defender. O recém-nascido, não. Por mais que o recém-nascido não possa se defender, e daí a conduta ser mais reprovável, ainda assim a pena é menor. Previsão machista, né? Vamos lá. Sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo, aqui é um crime próprio, né? Sujeito ativo tem que ser a mãe, ou falamos excepcionalmente o pai. Sujeito passivo é o recém-nascido. Elemento subjetivo é o dolo, e aqui temos o dolo específico lá de ocultar a desonra própria. Objeto material, o corpo humano do recém-nascido. Objeto jurídico, saúde ou vida. É importante dizer, como vimos aqui, que basta a exposição a perigo, não precisa do efetivo dano. Portanto, é um crime próprio, somente pode ser cometido pela mãe e, excepcionalmente, podemos imaginar aí pelo pai. É um crime material, precisa se provar que efetivamente houve situação de perigo. É um delito de forma livre. Toda vez que forem pensar no delito, nos delitos de perigo, para saber se são de forma livre ou forma vinculada, só vocês lembrarem lá do primeiro deles, do perigo de contágio venéreo. Comissivo ou omissivo, pode ser por meio de uma ação ou de uma omissão, essa exposição a perigo, são múltiplas possibilidades. Delito instantâneo, nós não precisamos deixar o recém-nascido abandonado para todo sempre, sempre, por dias. Perigo concreto. Perigo concreto. É importante o seguinte, gente, né? Aqui a gente tem que pensar assim, ó. É um delito instantâneo, basta apenas um ato, ele não precisa se postergar no tempo. Porém, o perigo tem que ser concreto. Se o perigo tem que ser concreto, a depender de como se deu a conduta, se faz necessário que essa conduta se estenda no tempo. Mas basta uma conduta, desde que tenha a propriedade de gerar uma situação de perigo concreto, basta uma conduta para configurar. Delito unissubjetivo pode ser cometido só pelo pai, só pela mãe, pelos dois em coautoria. Forma pré-terdolosa, nós temos o pré-terdolo onde? Temos o pré-terdolo no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Resultado, lesão corporal a título de culpa. Resultado morte a título de culpa. Se houver a intenção de cometimento da lesão corporal de natureza grave, ou se houver a intenção de cometimento da morte, nós vamos estar diante de crime de lesão corporal de natureza grave e de crime de homicídio. Beleza? Acabou? Acabou! Algum questionamento aí, gente? De perigo concreto, Stephanie. Isabela. Perigo concreto é a circunstância de que se faz necessário que se demonstre que aí, no caso, o recém-nascido efetivamente se sujeitou à situação de perigo em razão do abandono. Se faz necessário que se demonstre, que se prove isso. Muito bem. Gente, deixa eu interromper a gravação aqui. Mais alguma dúvida? Não? Gente, é o seguinte.